Livro de Jonas, profeta Jonas, Jonas capítulo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas, porém, levantou-se a fim de fugir diante da face do Senhor para Tarsis. Desceu a Jope, onde achou um navio que ia para Tarsis, pagou a sua passagem e embarcou nele, a fim de ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. O Senhor, contudo, mandou ao mar um grande vento, e fez no mar uma grande tempestade, de modo que o navio estava a ponto de despedaçar. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar cargas do navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, descera ao porão, onde se deitou e dormia um profundo sono. Amém? Até aqui. Glória a Deus. Quero dizer para a amada igreja, em primeiro lugar, agradecer o pastor da igreja, Julismar, né? Nós congregamos juntos ali na sede, e coube a mim, né? Deus sabe todas as coisas. A ver, nós fazemos um plano, mas Deus faz outra. E comuniquei ao nosso pastor presidente, pastor Angelino, que nós não estaríamos ali na sede hoje, porque viríamos aqui, né, adorar o Senhor junto com a igreja. Quem vem nesta noite aqui para adorar, amém? Aleluia, o Senhor se faz presente nesta casa. Aleluia. Não é a primeira vez. Eu não estou conhecendo muitos irmãos não, na verdade. Talvez porque foi renovados, né? São outros que estão aqui, não sei se os mais antigos, mas uns 10 a 12 anos, né? Atrás eu vim aqui, já vim aqui já umas 2 vezes, né? Era outro dirigente, não era a gestão do pastor Julismar, mas nós já viemos aqui e já evangelizamos muito por essa baixada aí para baixo aí. A gente pastoreava a igreja ali em Santa Bárbara por 11 ou 12 anos ali, então nós rodamos muito aí anunciando que só Jesus salva, que só Jesus cura, que só Jesus batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Aleluia. Amada igreja, hoje é culto de missões. E é comum, né? Todo pregador diz assim: missões está no coração de Deus. Missões está no coração de Deus. Mas também necessário estar no coração da igreja. Missões precisa estar no nosso coração. Nós precisamos desejar fazer missões, anunciar a palavra. Fazer missões, muitas vezes entendemos que é nos deslocarmos do nosso país, do nosso estado, é isso tudo mesmo, é ir lá. Mas também podemos fazer missões onde nós moramos, na escola onde você estuda, pode fazer missões no seu trabalho, na rua onde você mora, é missões. Paulo fez missões, pregou aos gentios, mas Pedro e Tiago, que era o pastor da igreja primitiva, continuou fazendo missões na sua terra local. O livro de Jonas, esse livro que nós lemos aqui, ele é um livro muito interessante. Por que é interessante? Porque todo mundo sabe, até as crianças sabem, que onde o homem foi comido pelo peixe, natural é o homem comer o peixe, não é? Uma muqueca quem não gosta, mas aqui a Bíblia dá o relato que ele foi tragado por um peixe. Por quê? Esse livro aqui, irmãos, ele traz muita verdade, pequeno, mas é o livro que ele é comparado até mesmo com João 3,16, porque Deus enviou o seu único filho, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tenhais a vida eterna.
Esse livro aqui, aleluia, ele equivale como o livro de Atos dos Apóstolos, porque Jonas é o primeiro missionário enviado por Deus a povos estrangeiros. Eu não conheço na Bíblia nenhum outro profeta no Velho Testamento que foi enviado a outras nações, a outros povos, para anunciar que há um Deus no céu, Criador dos céus e da terra e do mar. Aleluia! Então Jonas, ele é enviado, ele é, aleluia, comissionado, ele é chamado, levantado, aleluia, escolhido por Deus para anunciar a palavra de Deus numa cidade chamada Nínive. Cidade esta que, no livro de Gênesis capítulo 1, diz que eles, aleluia, pecaram de tal maneira que a sua maldade chegou ao céu. Chegou ao céu. Da mesma maneira que a sua maldade, aleluia, chega ao céu, a misericórdia de Deus desce para a terra, enviando Jonas para aquela cidade, para salvar todos aqueles que ali estavam. Aleluia! Quando a maldade do homem, aleluia, ela chega até o coração de Deus, Deus usa a sua bondade e a sua misericórdia. E eu quero acreditar que esta igreja aqui, aleluia, está aqui porque a misericórdia de Deus a mantém ativa e avivada para anunciar por ruas e valados, aleluia, que Jesus está voltando. Aleluia! Glória a Deus. Quem faz parte dessa igreja? Eu faço. Aleluia. Da igreja, aleluia, que diz que só o Senhor é Deus, não há outro Deus além do Senhor. É por isso que Jesus disse assim: eu sou o caminho. Eu não sou um caminho, não. Eu sou o caminho verdadeiro, caminho único que leva o homem a Deus. Quando Jonas, ele é incumbido desta missão, o interessante é que ele se levanta. A palavra é: levanta-te e vai à cidade chamada Nínive. Nós não vamos falar sobre Nínive, que não vai dar tempo, mas vamos falar da missão de Jonas. Jonas, ele foi levantado por Deus, já era um profeta. Assim como você é uma profeta, você é um profeta. Você foi escolhido por Deus, você foi levantado por Deus, você foi tirado lá do lamaçal do pecado, aleluia, porque Deus tem uma grande obra a realizar na sua vida, porque Deus te escolheu, porque, aleluia, Pedro diz que ao nosso redor está o anjo, mas ao derredor há um leão bramando, aleluia, querendo nos tragar. Então, se não fosse a misericórdia do Pai, não estaríamos aqui. Porque, aleluia, o inimigo das nossas almas não tem prazer que nós estejamos na presença de Deus, na casa de Deus, na casa de oração, no templo consagrado a Deus, aleluia, aqui para adorar. Numa friaca dessa que está acontecendo, é difícil largar o sofá, irmão. É difícil largar o lençol. Só estamos aqui não porque tememos o inferno, não. Estamos aqui primeiramente porque amamos a Deus. Eu estou aqui nessa noite porque eu amo meu Deus. Ele nos escolheu, aleluia, para levar, para pregoar o ano aceitável do Senhor. O interessante é que Jonas, ele tem esta missão, como a igreja tem. E ele se levanta, mas não em obediência. Ele se levanta não para atender o chamado do Senhor. Ele se levanta, aleluia, não para anunciar aquilo que Deus ia levar de juízo contra aquela cidade, não. Ele se levanta para ir na contramão daquilo que Deus tinha lhe ordenado, daquilo, aleluia, que Deus tinha mandado para ele, porque Deus não pede, Deus manda. Deus manda, Deus ordena. Ide, aleluia, é um verbo imperativo. É uma ordem, aleluia. E Jonas então ele não obedece. Ele se levanta,
desce até a cidade de Jope. E naquela cidade ali, ele encontra um navio. E ele tem o dinheiro. E o interessante é que o dinheiro que ele tem dá para ele comprar uma passagem para Tarsis. Tarsis, lá na antiguidade, é como se fosse a Espanha de hoje. Era onde até os marinheiros podiam ir, a embarcação ia, era o fim do mundo. Olha a intenção de Jonas. Ele queria ir para bem longe da presença do Senhor. E ele tinha ali a cidade portuária que é Jope. O navio estava ancorado, prestes a partir. E ele tinha o dinheiro para comprar passagem. E aqui eu quero dizer uma coisa para você: nem tudo que está dando tudo certo na tua vida não quer dizer que está segundo a vontade de Deus. Estava dando tudo certinho demais. O navio, capitão, marinheiros, aleluia. A cidade que ele queria ir para bem longe, mas Deus não estava nesse negócio. E por que não estava? Porque ele estava na desobediência. Ele não estava obedecendo a voz do seu Criador. E agora, ele entra naquele navio. Você pode ver que, se você acompanhar pelo texto em casa, você vai ver que Jonas, ele só desce. Desceu para Jope, está descendo. Agora ele sobe no navio e desce lá para o porão. Só descendo. E lá no porão, um profeta, um homem de Deus, sabe o que ele faz? Dorme. Que neste culto de missões, oxalá, aleluia, que nós não venhamos estar dormindo. Por tudo aquilo que Deus colocou em nossas mãos para que possamos fazer. Que não venhamos, aleluia, nos esconder, nos omitir da responsabilidade a qual nos foi dada. Ele teve uma grande missão, mas ele vai para o navio, ele desce e ele dorme. E sabe o que Deus faz? Você conhece o livro de Jonas? Deus manda uma grande tempestade atrás dele. É assim que Deus faz com o crente desobediente. Mandou uma grande tempestade. Mandou uma grande tempestade. Me faz lembrar que quando Jesus, aleluia, ele estava indo para a cidade de Gadara. Ele estava atravessando uma missão. Qual era a missão? Aleluia, libertar um homem que estava terrivelmente endemoniado. Um homem, aleluia, que todos naquela cidade, seus vizinhos, tinham, aleluia, medo dele. Ele não vivia na sociedade. Aleluia, se fosse casado, eu não posso afirmar que o texto não afirma, mas eu posso te dizer uma coisa: ele não estava presente com a tua família. E Jesus sai numa missão com seus discípulos. Ele entra numa embarcação. Jesus, cansado de tanto fazer a vontade do Pai, aleluia, no seu corpo físico, ele deita e dorme. E quando Jesus dorme, o inimigo pensa que o poder de Jesus é menor. Está enganado. Aí o diabo manda uma tempestade. O que eu quero dizer? Tem tempestade, aleluia, que é o diabo que manda. Mas tem tempestade que é Deus que manda. E como é que só sabe que é o diabo? Porque era o diabo. Porque quando eles acordam Jesus, Jesus repreende o vento assim, ó: cala-te, ó vento. É a mesma expressão usada quando ele expulsa um demônio no grego: cala-te. Ele fala com ele, repreendendo aquele vento. O vento se acalma, fica tudo tranquilo. Aleluia. E outra tempestade,
Jesus atravessando. Jesus também acalma aquela tempestade. Esta é a vida do crente. Uma hora é o inimigo que manda, mas o inimigo manda para matar, é para te destruir, é para tirar da presença de Deus. Mas Deus manda a tempestade, é para trazer você de volta. Quando erramos, Deus manda a tempestade, aleluia, para nos trazer de volta, nos trazer ao arrependimento. Aleluia, Deus não mandou a tempestade atrás de Jonas para matar, liquidar Jonas não, mas para trazê-lo ao centro da sua vontade. Muitas das vezes nós não fazemos aquilo que Deus manda, e às vezes lá na frente passamos por circunstâncias em nossas vidas que nós não entendemos. Por que isso? Por que era aquilo? E muitas das vezes é porque nós deixamos de fazer aquilo que não foi proposto a fazer concernente à obra do Senhor. Jonas desce, está lá no fundo, a tempestade vem, os marinheiros estão orando, o capitão da embarcação está orando, cada um ora ao seu Deus, cada um clama ao seu Deus. Eu não sei qual era, se era Poseidon, aleluia, mas eles clamavam aos seus deuses ali, que eles acreditavam que podia fazer aquela tempestade se acalmar. E quanto mais eles oravam, mais o mar se alvoroçava. E eles pegavam as suas cargas e começavam a jogar para o mar. E eles oravam, e Jonas, que era para orar, não orava. Quem era para estar orando, não estava orando, estava dormindo. Até que ele é encontrado lá naquele porão. É duro. Se você olhar direitinho, o texto do capitão fala assim, ó, levanta-te, dormente. Irmão, é duro demais ser repreendido pelas trevas, por uma pessoa ímpia. Não é assim? Mas você não é crente? Por que você está passando por essa situação? Seu Deus não tem todo o poder. Quem é que já nunca ouviu isso? Você não é servo de Deus? Por que aconteceu isso na tua casa, na tua vida, na tua família? Por quê? Porque uma coisa é certa: se você não orar antes, a tempestade vai vir. E se você não orar antes, você vai orar lá na tempestade. Se você não pregar a palavra antes, você vai pregar a palavra lá na tempestade, lá no mar alto. Quantas pessoas que eu visitava no hospital, nós orávamos por ele, e depois que ele saía, ele falava assim: foi Deus que me colocou naquele hospital. A enfermeira aceitou Jesus, fulano aceitou Jesus. Ele não vai fazer a obra quando está bom. Deus bota a enfermidade, ele vai lá e faz. É o que aconteceu com Jonas. Jonas não queria pregar. O plano de Deus era: vai pregar para Nínive. Mas quando Jonas chega aqui no navio, levanta-te dormente, e o capitão faz 4 perguntas para ele. E Jonas só responde uma: eu sou hebreu. Ele esconde a carteirinha. Tem crente que esconde. Tem crente que esconde a carteirinha, né? Ele não se apresenta, ele é o 007, é invisível. Lá no meio dos colegas, ele esconde. Jonas escondeu, você tá rindo, é verdade. É verdade, menina, é verdade. Eu já vi já. Quando eu batia nas costas, tomou aquele susto, né? Por quê? Jonas escondeu. Ele não falou, eu sou profeta, não, ele fala, eu sou hebreu.
temo o Deus do céu, que fez os céus, o mar e também a terra. Interessante a declaração dele. Ele não falou, eu sou profeta de Deus. Não, ele falou que era profeta não, ele escondeu. Eu sou hebreu e temo a Deus. Como é que temo a Deus e está fugindo da presença de Deus? Como é que temo a Deus e não faz aquilo que Deus manda? Aleluia! Eu temo a Deus, eu tenho temor, né? Tenho temor na obediência, como soberano, e ter o temor, que é tremor, que é medo. E ele naquela situação, ele que não queria pregar, agora pregou. Eu temo o Senhor Deus Criador. Está pregando. Não precisa de muita coisa para você pregar não. Interessante que a igreja hoje se preocupe em formar doutores, teólogos. É bom formar, para entender, sabe o quê? O que boiadeiro escreveu, como Amós. Boieiro. Amós era boiadeiro no campo. Para entender o que pescadores escreveu, tem que formar doutor para entender. Para falar de Jesus não precisa muita coisa não. Jonas só falou assim, ó, eu temo o Deus que criou os céus, o mar e a terra. Sabe o que aconteceu? O Espírito Santo, aleluia, saiu naquelas palavras de Jonas, entrou na mente e no coração do capitão daquela embarcação e daqueles marinheiros, e ele falou assim, o que nós devemos fazer para que o seu Deus, até então não era o Deus deles, possa acalmar, tirar esta fúria de nós. E ele fala, me lança no mar. Me lança no mar. E quando ele lança Jonas ao mar, aqui no finalzinho do capítulo 2, está dizendo o quê? E temeram o capitão e os marinheiros, o Senhor Deus. A pregação dele fez efeito. Eles temeram e fizeram um sacrifício para o Senhor Deus, e fizeram votos. Eu entendo pela palavra que eles se converteram ao Deus de Jonas. Aleluia! Eles se converteram ao Deus de Jonas. Agora imagine, aleluia, uma embarcação cheia de marinheiros novos convertidos, indo lá para Tarse. Você lembra quando você era novo convertido? Eu me lembro, eu carregava caixa nas costas, para cima e para baixo, para pregar o ar livre. Eu carregava crianças pequenas, nós trocava, eu e o meu pastor que dorme no Senhor, nós trocava de crianças, mulheres grávidas, subia morro para Padre Gabriel, ia para Bela Vista, para cima e para baixo, aleluia, nada parava a gente, não tinha chuva, nós não tínhamos carro, aleluia, nem dinheiro às vezes de passar de ônibus, nós ia a pé. Quantas vezes os irmãos de glória ia tocar lá em Castelo Branco, nós íamos a pé, aleluia, até lá para levar a palavra de Deus, porque o fogo ardia em nossos corações, aleluia, o fogo do Espírito Santo, ele ardia sobre as nossas vidas, e nós, aleluia, estávamos impulsionados pelo Espírito de Deus, e nada era dificuldade para nós. Imagina esse navio cheio de homens, novos convertidos, chegando a Tarse, contando o testemunho, né? Como a irmã contou aqui, e dizendo assim, olha, veio um vendaval, aleluia, ia destruir tudo, mas lá no fundo do navio tinha um homem que se via o Deus verdadeiro, não é o Deus falso, a qual eu servia, a qual vocês servem. Este Deus tem autoridade sobre o vento e o mar. Aleluia! Oh, glória a Deus!
Este é o Deus da igreja. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Com Jonas, Deus fala 2 vezes. Mas com a natureza, Deus só falou uma vez. Lá em Gadara, cala-te vento, o vento cala. Me joga lá, o vento para. Deus fala com o peixe obedece. Mas o homem não obedece. Mas que nesta noite nós façamos como estes marinheiros. Ofertamos a Deus o nosso corpo, como Paulo fala, em sacrifício vivo, santo, agradável ao Senhor. E fazemos um voto, ou seja, fazemos uma promessa: a partir de hoje, aonde eu estiver, eu vou falar de Jesus. Eu quero falar deste grande amor que transformou a minha vida. Aleluia! Eu quero falar para minha colega, para o meu amigo, para minha família, para os meus vizinhos, que Jesus salva. Aleluia! Ao surgir da trombeta, Ele voltará. Aleluia! Jonas é jogado ao mar. O Jonas que não orava, agora vai orar. Se você seguir, depois você segue em casa, não vai dar tempo. O Jonas que não orou para nada. Porque assim, para desobedecer ninguém ora. Não ora não. Não ora. O Jonas que não orou para nada, não pediu discernimento. Quando eu li a Bíblia, eu entendi, irmão, que Jonas orou dentro da barriga do peixe. Orou sim, mas ele orou antes também. Ele orou antes. Então nós vamos entender nas entrelinhas que Jonas orou antes. E orou no secreto. Orou em espírito. Aleluia. Quando a gente lê com mais atenção, a gente começa a entender que Jonas orou antes. Quando ele foi lançado ao mar, ele começou a clamar a Deus. Jonas 2. Orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. Eu entendi assim, lá das entranhas. E acredito que muitos pensam assim também. Mas quando eu fui mais devagar, está lá: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Das profundezas da sepultura gritei, e tu ouviste a minha voz. Tu me lançaste no profundo do coração dos mares, e a corrente me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. E eu disse: banido estou diante dos teus olhos. O abismo me rodeou e as águas se entralaram na minha cabeça. E eu desci até os fundamentos dos montes. As trancas da terra prenderam-me. Jonas, ele ora. Ele desceu tão fundo. Quando ele é jogado pelos marinheiros, ele vai descendo. Vai descendo, vai descendo. Alga marinha, todo mundo sabe o que é. É o mato do mar. Fica lá nas profundezas. E ele vai descendo. Aquilo enrosca no pescoço dele. E ele vai descendo e está orando em espírito. Quando ele está descendo, que ele toca lá na terra, lá nas profundezas, onde as rochas são formadas, lá no fundo do mar, Deus envia o peixe para tirar Jonas. Porque termina o capítulo 1, Deus já preparando o peixe. Ou seja, antes que ele orasse,
Deus já estava providenciando o socorro, Deus já estava providenciando a vitória. Eu quero dizer para você nesta noite, mesmo que você ainda não orou, Deus já está providenciando o teu milagre, Deus já está providenciando a tua bênção, Deus já está providenciando, aleluia, portas abertas na tua vida, Deus já está providenciando, aleluia, a tua família nas mãos do Senhor. Antes de orar, e quando Jonas está orando, o milagre está acontecendo, e quando ele é engolido pelo peixe, lá nas entranhas do peixe, ele continua orando, agradecido a Deus, porque Deus o salvou, aleluia. O peixe não era castigo, o peixe era livramento, o peixe, aleluia, é o instrumento que Deus usou na hora para tirar Jonas daquela situação. Talvez o momento que você está passando hoje, você não está entendendo, aleluia, mas é Deus trabalhando, te moldando e dizendo assim: eu estou contigo, eu vou te dar vitória, eu vou te ajudar, eu vou te salvar, aleluia, eu vou tirar você desta situação. Ah, Senhor, Deus, aleluia, Ele está trabalhando em nosso meio, aleluia. Quando Pedro estava vendo Jesus caminhando sobre as águas, todos pensaram que era um fantasma, aleluia, porque estavam com medo, e a pessoa com medo, ele vê aquilo que não existe. E os judeus também acreditavam em fantasmas e vultos, e quando eles viram Jesus caminhando sobre as águas, Pedro grita de lá: se é tu, Senhor, permita que eu vá. Sou eu, Pedro, venha. E Pedro sai caminhando sobre as águas. E ele vai caminhando sobre as águas. Só tem dois homens que caminham sobre as águas. Um é Jesus e o segundo é Pedro. E quando Pedro, todos nós entendemos que Jesus tirou Pedro afundando. Não, se olharmos o texto direitinho, está lá: e quando começou a afundar, ele clamou: Senhor, socorre-me! O que é que você está esperando para bradar a Deus, para te socorrer? Você vai esperar afundar? Não, é quando a coisa começa. Jonas começou a orar quando ele foi jogado na água. Antes de cair na água, ele já estava orando em espírito com Deus. Pedro, antes de se afundar, ele já gritou: Senhor, socorre-me! Aleluia, glória a Deus. O homem que não queria pregar, pregou, salvou os marinheiros. E agora ele vai para Nínive. Agora ele vai. Não espera, irmão, passar pela prova para ir. Não, vai primeiro, né? Vai antes. Agora ele vai. E ele prega para aquela cidade. Mais de 120 mil almas. Mas eu acredito que tinha muito mais. Porque o texto fala assim, que não sabiam discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Então tinha crianças, tinha bebês, além dos adultos, dos jovens. Eu vou jogar para mais de 500 mil pessoas ali naquela cidade. Mais de 500 mil pessoas ali naquela cidade. Queriam morrer, porque não conhecia Deus, não sabia quem era Deus, mas estavam pecando contra a lei de um Deus que eles não conheciam. E Deus é um Deus de justiça. Deus jamais iria destruir aquele povo sem antes dar-lhe o direito de os conhecer verdadeiramente, que Ele é o Deus verdadeiro. Então Deus envia o profeta.
Ah, pastor César, mas aqui todo mundo conhece Deus. Conhece não. Todo mundo aqui já ouviu falar de Jesus, mas não tem experiência com Jesus? Eu tenho Jesus, será que tem? Se você folhear bem a Bíblia, não, só tem de lábio. Esse povo que me clama com seus lábios, mas o coração está longe de mim. Fala que Deus está nele, que ele conhece Deus, que tem Jesus, mas faz tudo ao contrário. Não tem Jesus. Precisa de você. Precisa de uma palavra sua, direcionada pelo Espírito Santo, para libertar esse povo, para trazê-los à presença do Pai, para eles se arrependerem e ter o direito que você tem de morar no céu. Jonas vai para aquela cidade agora e prega. E eu acredito que a pregação de Jonas foi uma pregação tipo João Batista, raça de víbora. Não foi pregação melosa não, foi pregação machado na raiz. Eu acredito que a pregação de você, eu sou o enviado de Deus. Eu não queria pregar para vocês. Quem foi pregar contrariado, brabo. Eu não queria pregar para vocês, mas eu vim pregar porque Deus mandou e eu estou aqui obedecendo a voz de Deus. Porque eu desobedeci e não foi muito bom não. E vocês estão desobedecendo a este Deus que eu sirvo. E se vocês não se arrependerem, o meu Deus vai destruir isso tudo aí. Em 40 dias vai destruir tudo. Arrependeu o rei, os súditos, as crianças, do mais novo ao mais velho, foram alcançados pela misericórdia de Deus. Os animais, até os animais jejuaram. E Deus se compadeceu e Jonas ficou lá de cima olhando, bem longe. Talvez esperando que fosse acontecer igual com Sodoma e Gomorra, ia ser tudo destruído. E lá na expectativa, e nada acontece. E ele diz: é por isso que eu não queria ir lá pregar. Isso aqui é na minha palavra, não está bem assim no texto não. É por isso que eu não queria pregar, porque eu sou um Deus de misericórdia. O Senhor é um Deus de amor. E Jonas tinha razão de sobra para não pregar para eles. Eles eram cruéis. Eles construíam muros com crânios de pessoas que eles dominavam. Eles vazavam os olhos das pessoas, penduravam em madeiras. Jonas tinha horror daquele povo. Mas só que Deus ama. Você pode não gostar do traficante, você não pode gostar da prostituta, do ladrão, mas Deus ama esse povo tudo. E se eles arrependerem, terão o mesmo direito que nós. Disse o Senhor Jesus: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Vamos terminar. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Mas houve arrependimento, se converteu. Não vamos fazer como Jonas. Não vamos ficar só neste culto. Saia daqui consciente que você é um missionário, que tem vidas aí fora precisando sentir essa paz que você sente. Tem pessoas aí fora, aleluia, precisando, aleluia, ter essa certeza de vida eterna. Ter a certeza que tem um amigo nas horas incertas,
que a qualquer momento, qualquer circunstância, você pode contar com Ele, que Ele vai estar pronto para te ajudar. E o nome desse amigo é Jesus. Tem alguém nessa noite que nos visita? Visita não, coopera conosco, que ainda não aceitou a Jesus. São todos cristãos? Amém? Amém. Então não vamos fazer apelo, né? Não tem necessidade de fazer apelo. Não há necessidade. Então se coloca de pé, vamos orar, agradecer a Deus. Não há necessidade de apelo, mas de oração. Nós vamos orar a Deus, para que Deus, quem aí tem vontade de pregar a palavra, tem assim, eu queria ser um pregador, queria pregar, eu queria falar de Jesus sem medo. Eu sou tímido, não tinha ninguém mais tímido que eu, irmão. Derrama a tua unção. Sentava lá no último banco, tímido, mas tímido mesmo. Quando o pastor me escolheu para diácono, pastor, não dou para isso não, deixa eu ficar quietinho na bateria lá mesmo, escondido. Não, é você mesmo. Não, e eu fiquei escondido por muito tempo. Vamos orar ao Senhor. Poderoso Deus, maravilhoso Pai, graças te damos, ó Pai, por este momento, ó Pai, que o Senhor foi conosco e é conosco nesta noite, nesse culto, ó Pai, aleluia, intitulado como culto de missões. Levanta, Pai, nesta igreja homens, mulheres, jovens, crianças, cheia do teu poder, ó Deus, cheio da tua graça. Envia, Pai, como Deus querido, no dia de Pentecostes, o teu Espírito Santo, e enche eles, Pai, do teu poder, ó Deus. Enche eles, ó Pai, do teu Espírito, para proclamar, ó Pai, que o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que salva, o Senhor é o Deus que liberta, o Senhor é o Deus que transforma, o Senhor é o Deus, aleluia, que batiza com o Espírito Santo e nos leva para o céu. Papai, que nesta noite, meu Deus, aleluia, nós possamos, ó Pai, sentir o peso da tua glória. Nós possamos, ó Deus, aleluia, sermos avivados, ó Deus, pelo teu Espírito Santo. Venha renovar esta casa, venha renovar este povo, venha renovar, ó Pai, aleluia, que eles possam, ó Pai, ser batizados com teu Espírito, que eles venham, Pai, aleluia, ser cheios da tua presença, falar em língua estranha, ter visões celestiais, ter o dom da profecia. Senhor, eu ministro, Pai, sobre a tua igreja, meu Pai. Derrama, Deus, derrama o teu poder sobre nós aqui nesta noite, para que venhamos, ó Pai, verdadeiramente ser luz para o mundo e também sal, ó Pai, para esta terra. Que a tua verdade, ó Deus, possa brotar do lábio da tua igreja. Que palavra de salvação, palavra de ânimo, palavra, ó Deus querido, aleluia, que vai tirar o homem da situação do lamaçal do pecado e para trazê-lo para a tua presença. Eu oro a ti, ó Pai, aleluia, e creio que a bênção do Senhor seja sobre nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Somente para tua glória.